Boa tarde, Peri. Boa tarde. Prazer a gente estar com você aqui no escritório da Revista Panificação Brasileira. E o Peri Carvalho, ele é diretor da Bioalimentos, empresa que atende todo o Brasil e hoje está trabalhando fortemente na constituição de centrais de produção. E a gente sabe que o mercado mudou fortemente, o mercado de panificação está passando por uma nova fase, onde as centrais de produção passam a ter um papel muito relevante e sendo solução para muitos empresários que estão tendo dificuldade de como melhorar as condições de produção, o ambiente de produção. E é isso que o Peri vai estar falando para a gente. E a primeira pergunta que a gente tem para você, Peri, é por que montar uma central de produção? Pois não, boa tarde a todos. Existe uma importância fundamental na instalação de uma central em rede de supermercados. O primeiro ponto a ser analisado é o padrão de qualidade dos produtos. Uma vez que você centraliza a produção, estabelece e controla os processos e faz o treinamento das pessoas, os produtos saem dentro de um padrão específico. O segundo ponto é a economia de escala que uma central dessa vai gerar. Economia de escala por quê? Porque uma vez montando uma central de panificação, você tem condições de expandir o fornecimento dos produtos para as futuras lojas que serão abertas na rede. E isso, obviamente, vai gerar economia de investimentos futuros. O terceiro ponto muito importante é a economia de perdas, de quebras físicas, que existe quando você fragmenta a produção em diversas lojas. Então você tem menos perdas de materiais, que são ditas quebras, e isso você reduz o custo, entendeu? Digamos, indiretos na produção. Perfeito. Isso pode ser aplicado também, Peri, você falou do supermercado, mas pode ser também montado uma central de produção para padarias, um grupo de padarias? Com certeza, a central ela tem um conceito bastante amplo, que é exatamente você centralizar a produção que hoje é dispersa em diversas unidades. Então isso pode ser feito para padarias, pode ser feito para redes e supermercados. Perfeito. Outra pergunta que eu acho que é relevante, né, para o que a gente está conversando aqui, quais tamanhos de centrais são existentes no mercado? Porque parece assim que sempre é algo grande investimento, que precisa ter muitas lojas, muitas unidades, ou isso é gradativo, isso tem tamanhos diferentes? E quais seriam esses tamanhos? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque o empresário tem em mente que fazer uma central requer um grande investimento. Não. Você tem diversos tamanhos de centrais de acordo com a segmentação que você deseja estabelecer. Você tem até uma microcentral onde atende até 3 unidades de vendas, 3 padarias. Então a partir de 3 unidades de vendas já se comporta uma central. E vai para uma central já grande, tá? Onde você centraliza o fornecimento acima de 30 lojas. O importante é que existe uma gradação no tamanho dessas centrais que vai a partir de 3 lojas, de 3 a 10 lojas, de 10 a 15, 15 a 30 e finalmente uma central grande, que é um investimento e um aporte financeiro maior, que para atender acima de 30 lojas. Perfeito. Você falou já um pouco aí sobre aquilo que traz de benefício uma central, mas é sempre uma atenção, né, para o empresário o retorno do investimento. Então, o que você poderia falar para a gente sobre o que pode se esperar em termos de retorno do investimento, olhando-se essa questão de tamanhos diferentes de centrais de produção? Esse é um assunto bastante crítico quando você sugere a instalação de uma central de panificação. Por quê? Veja bem, se o empresário tem 10 lojas e tem uma produção em cada uma dessas lojas, ele vai centralizar a produção para atender essas 10 lojas, ele vai fazer um investimento inicial e vai, logo após o investimento, vender a mesma quantidade de produtos, com um investimento que ele tem grande. Então ele está fazendo no primeiro estágio a transposição de uma central de produção, de uma produção que é dispersa, para uma central.
Então, neste momento, ele não tem nenhum retorno de investimento. Porém, quando ele começa a processar em uma central e deseja expandir as suas lojas, aí é que começa a se contar o investimento. Ele tem um investimento muito menor nas futuras lojas e dentro da produção ele tem uma escala maior de produção com os mesmos funcionários e um padrão constante. Além de, como eu já falei, a redução de quebras e desperdícios. Então, quando você vai fazer a análise do tempo de retorno desse investimento, é necessário fazer uma previsão do crescimento orgânico das lojas que o empresário quer ter, porque é aí que existe o retorno significativo do investimento. Porque isso é um ponto crítico. Muitos empresários pensam que ao colocar uma central, ele vai ter um investimento imediato. Não vai. Ele vai fornecer de início a mesma quantidade de produtos para as lojas e vai ajustando naquele momento inicial. Depois é que ele vai ter esse retorno. Então é muito importante que se explique isso ao empresário. Ok, essa é uma pergunta muito interessante porque nos leva também a fazer a contabilidade do tempo de retorno do investimento. Vamos por partes. Quando monta-se uma central, esta central é segmentada por setores de produção. Nós teremos a produção de pães, sejam eles uma produção tradicional ou congelada, temos o setor de produção de salgados e lanche e festa, temos os setores de bolos e tortas, os setores de pizzas. Então, quando você estabelece o processo de todos esses setores produtivos e tem produtos de qualidade, você pode a partir daí abrir franquias, fornecer esses produtos, entendeu, para outros negócios que virão daí, sem investimentos adicionais. Então você pode você pode fornecer pães congelados para uma franquia de pães, para uma franquia de bolos, para uma franquia de pizzas e salgadinhos. Então ter uma central geralmente ela traz vários benefícios e o resultado não se mede necessariamente, entendeu, pelo tempo do retorno do investimento, mas pelo planejamento estratégico que o empresário quer ter em termos de crescimento. Perfeito. Peri, muito obrigado pela nossa conversa aqui. A gente tem muito papo aí pela frente, né? Esse trabalho é uma parceria da Bioalimentos com a Max Foods. Então vocês vão estar vendo nesse vídeo ainda os dados para contato, tanto direto com o Peri, como conosco na Max Foods. E a gente vai estar à disposição para estar ajudando a sua empresa a desenvolver essas oportunidades que com certeza estarão aí surgindo ou estão já latentes dentro do seu negócio. Então, Peri, obrigado. Viu? Muito obrigado, engenheiro Augusto, foi um prazer imenso.